Olá pessoal, tudo bom? Bem-vindos ao módulo 4 do nosso curso, nosso treinamento em plano de saúde nível básico. Vamos dar sequência? Vamos lá. Bem, o que a gente vai estudar agora? A gente vai estudar a lei dos planos de saúde e os seus conceitos básicos. Que conceitos são esses? A gente vai começar discorrendo sobre os conceitos de plano de assistência à saúde ou simplesmente plano de saúde. Na sequência, o conceito de operadora de plano de saúde. Depois, o que é carteira, o que é carência, doenças ou lesões pré-existentes, um conceito que é correlacionado diretamente a doenças ou lesões pré-existentes, que é justamente o agravo. Agravo de quê? Né? Não é um agravo de instrumento, não. É o agravo de contraprestação pecuniária. E também um outro conceito, também correlato, que é o chamado CPT, ou cobertura parcial temporária. A gente vai discutir também o conceito de adaptação do contrato, em que já tenhamos conversado sobre isso anteriormente, e outro conceito importantíssimo, que é o conceito de OPME. Inclusive, esse conceito, não sei se você lembra, a gente já conversou há pouco, que é um dos itens mais judicializados, né, um dos objetos, né, mais judicializados na saúde privada. Bem, vamos lá. Qual é o conceito que a gente vai iniciar? Como a gente começou, a gente vai começar com o conceito de plano privado de assistência à saúde. E onde é que está esse conceito? Onde é que consta esse conceito? Qual é o seu conteúdo? Primeiro, como a gente já conversou no início, ele está expressamente previsto na Lei 9656 de 98, a Lei dos Planos de Saúde, a LPS, que todos vocês já memorizaram. Então, LPS, Lei 9656 de 98. E está lá, no artigo 1º, no inciso 1º, está prevista a definição de plano privado de assistência à saúde. Vou ler aqui para vocês. Prestação continuada de serviços ou cobertura de custos assistenciais a preço pré ou pós-estabelecido. Isso quer dizer, você pode pagar uma mensalidade previamente ou pagar posteriormente, por prazo determinado, com finalidade de garantir sem limite financeiro, ou seja, não há um teto de gastos, a operadora ela não pode limitar esse teto, com a finalidade, né, de garantir a assistência à saúde pela faculdade de acesso a atendimento por profissionais ou serviços de saúde livremente escolhidos. Então, a gente tem aquelas operadoras em que você pode escolher livremente quem é que você vai contratar, a exemplo das seguradoras, em que você pode receber um atendimento médico, fazer o pagamento ao determinado profissional e depois ir buscar esse reembolso junto à seguradora, né? Bem como através de profissionais integrantes ou não da rede credenciada, contratada ou referenciada. Ou seja, eu posso me tratar com um profissional que está ali, naquela listagem, que faz parte daquela rede, né, do credenciamento ou referenciamento da operadora, ou se for, por exemplo, uma cooperativa, eu tenho lá os médicos que estão cooperados daquela cooperativa. Ok? E aí, qual é o objetivo? Justamente visando aí a assistência médica, hospitalar e odontológica. Como a gente viu, né, vamos ver, na verdade, as segmentações, né, da rede hospitalar, da questão do plano com a segmentação hospitalar, o plano com a segmentação ambulatorial, então, e o plano odontológico. Então, a gente ainda vai ver com detalhes isso aí. Então, o pagamento ele pode ser dado de maneira total pelo usuário ou pode haver uma coparticipação, né, que é um ponto bem problemático, digamos assim, e que precisa ser estudado a miúde, né, pode gerar, inclusive, situações de impossibilidade, né, de manutenção de um plano, né, ou até mesmo de uma impossibilidade de pagar, de custear um determinado procedimento. Por isso, é muito importante, se o plano tiver uma coparticipação, ver esses limites contratuais e verificar se não há abuso. O judiciário, tenho certeza, está sempre atento a esse tipo de discussão. E no final da definição, nós temos aí a questão esse pagamento vai ser feito total ou parcialmente, às despesas da operadora contratada, mediante o reembolso ou pagamento direto ao prestador por conta de a ordem do consumidor. Ou seja, dentro desse plano de assistência à saúde, a gente já vê aí as várias modalidades, né, que existem atualmente no mercado. A outra definição correlata é a definição de operadora. Então, o que é uma operadora? Primeiro, toda operadora ela precisa ser uma pessoa jurídica. Então, pessoas naturais não podem operar plano de saúde no Brasil. Tá? Então, elas podem ser constituídas sob modalidade de sociedade civil ou comercial, cooperativa ou entidade de autogestão, e ela deve, nesse sentido, operar produto ou serviço ou contrato, justamente de que trate lá o inciso 1º do artigo que nós acabamos de conversar. Por isso, a gente tem a operadora de plano odontológico, a gente tem a cooperativa, né, de trabalho, né, no Brasil todo, a mais famosa
é justamente a Unimed, né, que são, na verdade, várias Unimed, né, e as seguradoras, né, e as empresas de autogestão. Bem, outro conceito de relevo é o conceito de carteira, que também está previsto no artigo 1º, inciso 2 da LPS, da Lei dos Planos de Saúde. De lá, carteira é o conjunto de contratos de cobertura de custos essenciais ou de serviços de assistência à saúde em qualquer das modalidades de que tratem o inciso 1º do parágrafo 1º desse artigo, né, com todos os direitos e obrigações nele contidos. Ou seja, a carteira é o conjunto de contratos que a operadora possui dos seus beneficiários. É por isso que, quando alguma operadora está em dificuldades financeiras, que a ANS precisa intervir, né, essa carteira ela é alienada, de modo que os beneficiários não sofram com isso, né, e sejam adquiridos e passem, né, a pertencer a outra operadora de plano de saúde. Bem, outro conceito fundamental é o conceito de carência, né? É um conceito um tanto quanto comum, a gente já infere o que é isso, a gente sabe justamente que é um intervalo de tempo, mas muitas vezes a gente não sabe o detalhe de como é que isso funciona, por que existe a carência, quais são os limites. Então, a ideia aqui é a gente dar um panorama geral sobre a carência. Então, a carência é o período de tempo em que o usuário contratante, né, ele, mesmo após a contratação do plano, ou seja, eu contratei o plano na data de hoje, o que é que eu tenho direito a partir de amanhã? Eu posso me internar, se a pessoa estiver grávida, quando contratou, ela vai ter o bebê pelo plano, né? Então, o que é isso? Então, a carência regula justamente isso. Qual o intervalo de tempo mínimo necessário para eu ter acesso a todas as garantias previstas na 9656? Então, um direito, então, da operadora de exigir o cumprimento de determinadas carências em determinadas circunstâncias. E quais são essas, né? Primeiro, é importante saber que isso deve estar expressamente previsto no contrato. A lei estabelece os limites, mas essas margens elas podem ser diminuídas. Por exemplo, eu posso ter uma operadora que tem um intervalo de tempo menor e outra com um intervalo de tempo maior. Então vamos lá. O que é que nos diz a lei no tocante à carência? No artigo 12, inciso 5 da LPS, nos traz que os prazos máximos de carência são 300 dias para parto a termo, ou seja, aquele parto regular, né? Uma urgência ou emergência não seria considerado então um parto a termo. O prazo máximo de 180 dias para os demais casos, né, de internamentos, e prazos máximos de 24 horas para a cobertura no caso de urgência e emergência. E nesse particular, há muita discussão judicial. Muitas empresas mesmo, não respeitam esse prazo, havendo a necessidade de judicialização por falta de cumprimento de carência. Atenção para isso. Bem, outro conceito fundamental, conceito básico de relevo, é doenças ou lesões pré-existentes. O que é uma doença ou lesão pré-existente? É uma doença que o beneficiário, né, ou o seu representante legal, ele já tinha conhecimento, ele já sofria no momento em que ele contratou, no momento em que ele aderiu ao plano de saúde. Então, se ele tinha uma doença, ele tem o dever de informar o plano de saúde de que ele tinha e que ele era portador daquela doença, tá? E aí a operadora vai justamente fazer um tratamento diferenciado, como a gente vai ver mais a pouco. Inclusive, se ele não age com boa fé, não fala das doenças que tem, ele pode sofrer uma penalidade de ter o seu contrato cancelado. E onde é que está esse conceito de doença ou lesão pré-existente? Está nas resoluções da ANS. E aí, como estou exibindo aqui para vocês, está previsto na resolução 162 de 2007, né, a definição do que seria doença ou lesão pré-existente, que é exatamente aquilo que eu acabei de conversar com vocês. E qual é o tempo máximo que a operadora não é obrigada a cumprir uma doença ou lesão pré-existente? São 24 meses. Isso mesmo, 24 meses. Se a pessoa está doente ou tem uma doença, é portador de uma doença, e ele é anterior à adesão ao plano, a operadora ela não é obrigada a cumprir durante 2 anos. Ou seja, a pessoa vai pagar 2 anos, vai ter direito a todo o tratamento outro, à exceção daquela doença ou lesão pré-existente que ele já possuía à época da contratação do plano. Mas, Vinícius, e se ele não souber? Bem, se ele não souber, é por isso que existe a declaração de saúde, que a operadora deve preencher e tomar as suas cautelas, fazer os exames, porque a pessoa, se ela não souber, ela estaria agindo de boa fé e, portanto, essa limitação não prevaleceria. Bem, pessoal, na sequência a gente tem a definição, né, o conceito, o que seria aí o agravo, né? O agravo nada mais é do que um acréscimo, é um valor que o usuário vai pagar na mensalidade do plano de saúde durante aquele intervalo de tempo para que ele tenha acesso a tudo aquilo que for necessário para o tratamento daquela doença ou lesão pré-existente. Então, é uma opção do segurado no momento da contratação e, via de regra, né, na prática, no cotidiano,
ele é pouco comum acontecer. Por que o agravo é pouco comum de acontecer? Porque normalmente os valores são muito altos. Então, via de regra, o usuário, o consumidor, ele não firma um contrato com o agravo porque o valor é praticamente impagável. Então, quando o consumidor ele realiza, celebra um contrato em que ele tem uma doença ou lesão pré-existente, você tem realmente uma limitação no acesso. Por quê? Porque a operadora não é obrigada a custear, a tratar aquela doença. Então, se ele tiver uma determinada patologia e vier a adoecer nesse intervalo de tempo, nesses 2 anos, a operadora não é obrigada a tratar. E onde é que há judicialização nisso? Onde é que há conflito? Quando existem problemas indiretos, né? A doença é uma, em que o paciente se acomete, por exemplo, e a operadora pode alegar que é uma consequência daquilo. Então, há judicialização, muitas vezes, sob pena de carência ou doença ou lesão pré-existência, e, obviamente, quem vai decidir isso efetivamente é o judiciário, mas sempre com base no laudo médico, com base na medicina baseada em evidência. Bem, quando a gente falou sobre o agravo, eu falei que tinha um conceito correlato, que é justamente a CPT, ou cobertura parcial temporária. O que é isso? É justamente como o próprio nome já diz, ele cobre temporariamente, né, o que? A doenças, mas não cobre aquela que os segurados são portadores, ou seja, as doenças ou lesões pré-existentes sofrem uma restrição de cobertura. Então, e o tempo máximo é justamente dos 24 meses. Em suma, se eu tenho uma doença ou lesão pré-existente, eu tenho 24 meses de carência para o tratamento de qualquer coisa relacionada àquela doença ou lesão pré-existente. E, em sendo assim, eu teria essa restrição, e essa restrição está dentro dessa cobertura parcial temporária. Eu não quero ter uma cobertura parcial temporária, o que é que eu faço? Eu pago um agravo, que é um valor que eu vou pagar, um valor a mais, em virtude dessa necessidade de cobertura da doença ou lesão pré-existente. Bem, o que é OPME? A sigla quer dizer órteses, próteses e materiais especiais. As órteses e próteses são de obrigação por parte das operadoras em cobrirem sempre que forem realizados um procedimento cirúrgico, né? Essa é um dos benefícios trazidos e regulados pela Lei 9656. E esses procedimentos são de cobertura obrigatória desde que eles estejam, segundo a legislação vigente, né? A Lei 9656 e a resolução específica da ANS que trata dessa matéria, que é bem controversa, que é o chamado rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS. Então, essa é uma questão bem controversa, porque o rol da ANS, existe uma discussão grande aí na terceira e na quarta turma do STJ, se ele seria meramente exemplificativo, um rol mínimo, ou se ele seria absolutamente taxativo, né? Inclusive, a resolução atual, vigente desse ano, ela diz que o rol é taxativo. Outra coisa importante, essa resolução ela só se aplica aos contratos novos, ou seja, firmados a partir de 1999. Então, também é uma grande causa de judicialização no Brasil da saúde privada, a questão do rol da ANS. Bem, e aí, uma dica importante sobre o OPME, leia esse parecer, né, o parecer técnico número 34, né, da DIPRO de 2018 da ANS, que fala justamente sobre a cobertura de órteses, próteses e materiais especiais, chamado OPME. Tá? E aí, enfatizando, demandas envolvendo próteses e órteses ocupam lugar de destaque nas demandas judiciais. E aí, por quê? Por conta do seu alto custo e de divergências métricas na sua utilização. Ok? Então, não esquecer de atentar, porque como a gente está aqui conversando sobre o nicho de mercado, sobre a atuação com o plano de saúde, a gente tem que ter um olhar cuidadoso para aquelas questões que são mais demandadas. Bem, como eu estava dizendo, a gente tem o rol, né, da ANS, na verdade o nome completo aí é Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, mas assim, todo mundo chama de rol da ANS. Atualmente, o rol vigente é tratado por uma resolução desse ano, de 2021, através da resolução 465 de 2021. Porém, não esqueçam do que eu falei há pouco sobre as decisões do STJ que tratam dessa temática. Tá? Então, o STJ tem interpretação divergente sobre o que pode ou não pode no rol. A gente vai aprofundar isso
mais adiante, mas não nesse curso, no curso avançado. Bem, a gente chega agora a um outro ponto, né, do nosso quarto módulo, que é justamente a aplicação do CDC e suas controvérsias nas relações envolvendo o plano de saúde. Regra geral, a gente tem a aplicação do CDC. E existem algumas exceções, inclusive exceções simuladas pelo STJ. Vamos conversar sobre isso. Então, a primeira grande exceção está prevista lá no artigo 600, súmula 608 do STJ, que trata das operadoras que são entidades de autogestão. Então, em sendo uma operadora de autogestão, não se aplica o CDC, que é que se aplica o Código Civil. Então, quando você for construir a sua petição inicial envolvendo uma ação que a parte demandada, a operadora, é uma entidade de autogestão, você já sabe, porque o entendimento é simulado pelo STJ, e não vale a pena fazer essa discussão, que ali se aplica o Código Civil. Mas, Vinícius, vou deixar de usar os princípios do CDC e o que eu vou me apegar para construir a minha inicial? Né? A gente vai discutir isso com mais pormenores no curso avançado, mas aqui eu dou duas dicas fundamentais. Tá? A questão do abuso de direito, lá, que é ato ilícito, com base no artigo 187 do Código Civil, e também toda a principiologia, né, prevista no artigo 421 e seguinte da teoria geral dos contratos. Ok? Então, focar aí na boa-fé, principiologia da teoria geral dos contratos e no abuso de direito. Bem, e aí? Você sabe quando é que se aplica o Código de Defesa do Consumidor? Pode o CDC, por exemplo, ser aplicado a uma pessoa jurídica? Né? Você já estudou isso na sua faculdade? A disciplina de Direito do Consumidor é uma eletiva, optativa em algumas instituições, ou é uma disciplina obrigatória? Se você passou pelo curso e não estudou o CDC, então você pode ter muitas perguntas sobre isso. E aqui a gente vai esclarecer um pouquinho sobre essas controvérsias. Né? Para ter uma relação de consumo, a gente precisa ter 4 elementos aí fundamentais. Conhecer 4 conceitos fundamentais: o conceito de consumidor, o conceito de fornecedor, o de produto e o de serviço. Tá? Então, o conceito de consumidor está lá no artigo 2º do CDC e diz que é consumidor toda pessoa física ou jurídica, né, leia-se pessoa natural, que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. Essa definição é pacífica? Não. Nós temos 3 teorias para discutir essa definição, que é o chamado conceito de consumidor padrão. Por quê? Porque aquele destinatário final leva a 3 interpretações diferentes. Tá? Nós chamamos a teoria finalista, teoria maximalista e a teoria finalista mitigada. O STJ ele aplica a teoria finalista mitigada, inclusive para pequenas empresas, né? As pessoas jurídicas de natureza familiares, como acontece, por exemplo, com os planos falsos coletivos. E, nesse sentido, trago um julgado aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo, que foi mantido, inclusive, pelo STJ, determinando a aplicação do CDC a um plano de saúde, inclusive estendendo os efeitos da Lei 9.656 de 98 no tocante à manutenção do plano, porque no plano coletivo, como nós já conversamos, é possível que a operadora de plano de saúde busque a rescisão do contrato no fim daquele período de 1 ano, 2 anos, né? O contrato foi firmado, não renovando, digamos assim, por falta de interesse. Normalmente isso acontece quando o plano ele dá um prejuízo para a operadora. Ela não quer saber se você pagou 10 anos aquele plano e ela teve lucros astronômicos ou teve lucros, né? Não estou aqui dizendo que é demonizando as operadoras, né? Mas essa análise normalmente não é feita. Não se leva em consideração os anos que se pagaram e que a empresa oferiu lucro. Ela vê apenas naquele ano eu tive prejuízo, não me interessa renovar. Pouco importante se é uma família de 3, 4, 5, 6 pessoas que dependem daquele plano de saúde. E o Judiciário tem estado atento a essa situação e reconhecendo ali uma vulnerabilidade daqueles consumidores. Ok? Quem quiser aprofundar essa temática, eu recomendo. Tem um livro da gente lá, Direito do Consumidor, a edição 2020 está disponível lá na Amazon, baratinho, você compra com 2 cliques. Vamos lá. Aqui eu queria trazer alguns dados sobre a judicialização da saúde para vocês, tá? E por que isso é importante? Porque se você está interessado nesse curso, você está interessado nesse treinamento, você está interessado em judicialização da saúde. E plano de saúde é apenas um desses nichos de mercado. Envolve muitos temas, né? Por quê? Porque se a gente focar aí no direito da saúde suplementar, só na questão do direito privado aí, né? E a gente já viu lá no início, na questão do SUS, da saúde complementar e da saúde suplementar. Se a gente falar só da saúde suplementar, são 48 milhões de pessoas, tá? E são muitas demandas que são levadas ao judiciário cotidianamente. E aí, aqui, o que é importante você conhecer? Você conhecer o Justiça em Números, tá? Então, o Justiça em Números, ele é produzido pelo CNJ, você consegue ver os dados. Quais são as empresas que são mais demandadas?
quais são os objetos daquela demanda. Então, basicamente, você, ao conhecer o Justiça em Números, você conhece as causas mais comuns levadas ao judiciário. Então, é importante por quê? Porque para isso, você pode pensar melhor ao direcionar a sua advocacia. Então, eu vou estudar uma determinada temática se eu tenho um nicho maior, né? Então, é muito comum você escolher um nicho pelo número de demandas. Se você escolher um nicho muito específico com poucas demandas, pode ser que ele pague melhor, remunere melhor, mas você vai ter a possibilidade de poucos clientes. E qual é o melhor dos mundos, né, para você encontrar um nicho de mercado? Primeiro, fazer aquilo que lhe interessa, seja do seu interesse, você se apaixone, que dá aquela vontade, aquele foguinho que queima quando você está fazendo. Como eu estou fazendo isso aqui, estou aqui gravando essa aula, discutindo uma coisa que eu gosto. E é uma coisa que você tenha conhecimento. Não adianta você procurar trabalhar no mercado se você não tem conhecimento sobre aquilo. Você tem que, no mínimo, adquirir conhecimento sobre esse fato. E tem que ter demanda. Você não tem cliente, né? Você não tem demanda, você não tem cliente, você não ganha dinheiro, você não paga suas contas. Então, pensa nisso. Tá? E lembre-se, esse material aqui, né, esse treinamento, ele foi pensado para você ter uma noção básica sobre o plano de saúde, mas o direito da saúde é bem amplo, né, e você pode, quem sabe, aí, estudar um pouco mais e escolher uma outra área do direito à saúde. Né? Não estou aqui dizendo com isso que essa área não seja interessante. Ela é. Eu estou apenas abrindo sua mente para que ela não é a única. E daí, alguns dados para que você possa refletir sobre isso. Primeiro, nicho de mercado que você vai atuar é você que define. 2, seja honesto consigo mesmo e com seus clientes. Não inventa de fazer ou de atuar numa área que você não domina. Você vai se prejudicar e prejudicar o seu cliente. Então, é isso. Essas 3 dicas para fechar essa discussão aqui de nicho de mercado. Bem, a judicialização da saúde, quando é que ela ocorre? Quando a gente tem alguma situação em que o direito subjetivo à saúde do indivíduo ele não é assegurado. E por que ela ocorre? Porque nós temos recursos escassos, ou seja, né, seja o Estado, seja os operadores de plano de saúde, não tem a grama, né, ou seja, o dinheiro não é infinito, é finito. Né? E além de tudo, a gente vive numa sociedade complexa e bem dinâmica, com muitos fatores, né, e pessoas com realidades diferentes, né, e realidades diferentes dentro de contextos diferentes. Então, multifatorial e heterogeneidade. E a judicialização em números, ela traz, se você analisa isso, né, os dados do CNJ, você consegue verificar que há um crescimento dessa demanda, um crescimento enorme, com grandes impactos financeiros. Aqui focando especificamente na judicialização da saúde pública, né? A União ela tem maior número de demandas, são majoritariamente por medicamentos, tá? Nos últimos 10 anos aí, de 2009 a 2018, o governo federal gastou aí 6 bilhões de reais, né? E em 2018 os gastos totalizaram, só em 2018, 1,4 bilhão aí no âmbito da União. Só para vocês terem uma ideia de volume financeiro envolvido. Bem, na saúde pública, o que é que mais nós temos de discussão judicial? Políticas públicas e justamente escassez de recursos. E, obviamente, pontos fora da curva. Né? Tratamentos diferenciados, mais caros, geralmente no âmbito da União. E na saúde privada, na saúde suplementar, que é o nosso foco aqui, as negativas de base contratual, a operadora nega com base no contrato, e isso é levado ao judiciário, que vai rever se a cláusula é abusiva ou não, se é um abuso de conduta ou um abuso de contrato, né? Uma abusividade contratual ou uma abusividade de conduta, seja com base no artigo 39 do CDC, seja com base no artigo 51, acumulado com o artigo 54, que trata do contrato de adesão. Né? E o próprio abuso de direito, né? Com base, por exemplo, no artigo 187 do Código Civil, e também pontos fora da curva. Né? Nas situações, por exemplo, que envolvem um rol, normalmente são pontos fora da curva. Além do tratamento, aí, ao falar de judicialização da saúde como um todo, a gente tem a responsabilidade civil, né, as imputações de erro médico, as questões de bioética e as questões de biodireito. E foi justamente por conta dessa discussão, dessa ampliação, que o CNJ resolveu criar em 2010 né, o Fórum Nacional da Saúde. Tivemos 3 jornadas ao longo do tempo, né, em 2014, 2015 e 2016. Em 2014, 2015 e 2019. Em 2016 houve a criação dos comitês estaduais de saúde e dos núcleos de apoio a estes comitês, através da resolução 238 de 2016. E o foco dessas jornadas né, foram enunciados aí, que tratavam sobre saúde suplementar, saúde pública e biodireito. Nesse sentido, são 103 enunciados atualmente e merece um estudo daquilo que está enfocado em saúde suplementar. Uma vez que você está fazendo esse curso, esse treinamento, você tem esse interesse, conheça os enunciados da jornada de direito da saúde do CNJ. Bem, além dessa questão que eu falei,
o CNJ tem uma preocupação com a gestão da judicialização da saúde, né? E daí essa criação do SNAT-JUS, que é constituído por profissionais de saúde para elaborar pareceres sobre medicina baseada em evidências para apoiar os magistrados nos seus julgamentos. Tá? E também a constituição dos comitês estaduais de saúde, que são capitaneados pelo TJ, inclusive aqui em Pernambuco eu sou representante da OAB no comitê estadual, desde a sua criação, então, e cujo objetivo desse comitê é a proposição de medidas concretas e normativas voltadas à prevenção de conflitos judiciais e à definição de estratégias nas questões de direito sanitário, ou seja, o CNJ pretende uma atuação estratégica aí na judicialização da saúde, inclusive com recomendação de varas especializadas e de câmaras. Outra pesquisa importante, também encomendada pelo CNJ, foi uma pesquisa que foi feita pelo INSPER, tá? Encomendada pelo CNJ, sobre a judicialização da saúde no Brasil. Essa pesquisa analisou dados de 2008 a 2017 e apontou um crescimento de 130% das demandas em primeira instância, né? E isso também reflete, obviamente, nesse nicho de mercado que você está inserido ou que quer se inserir, né? E esses dados também apresentados revelaram um crescimento de 50% no número de processos, ou seja, o Justiça em Números, ele apresenta 50% do número de processos e no nicho específico das demandas em saúde, na primeira instância pelo menos, 130%, ou seja, a proporção do crescimento da judicialização da saúde é muito maior do que aquela voltada para a judicialização de um modo mais geral. E aqui, pessoal, finalizando o módulo, alguns dados para vocês dessa pesquisa, da pesquisa do CNJ, né, feita pela INSPER, mostrando aí que no item plano de saúde aí, 34% dentro desse período, na primeira instância, seguro, né, e saúde ali também presente. Então, dentro do escopo dessa pesquisa, a gente vê aí dados relevantes aí para a área. Aqui na segunda instância, também lá, saúde, plano de saúde, seguro-saúde, tratamento médico, né? Acho que aquela classificação do Justiça em Números do CNJ, trazido aí com esse destaque, né? Ou seja, quais são as temáticas mais demandadas na área de saúde, né? Então, importante a gente saber para poder se preparar, né, para essas demandas do judiciário e para o cliente que chega, né, até você, que chega até o seu escritório. E aí, as principais demandas selecionadas por tribunal, né, desses 3 tribunais que foram analisados aí, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, do Rio de Janeiro e de São Paulo, né, você vê aí principais assuntos do TJ de São Paulo, né, plano de saúde está lá disparado com 82%, o TJ do Rio de Janeiro, plano de saúde em segundo lugar com 33%, mas saúde mais genericamente com 35%, né, talvez uma consolidação desses dados juntasse aí, você teria, se saúde for tudo, por exemplo, plano de saúde, não são mais esses dados, a gente não sabe, né? Principais assuntos do TJ Minas Gerais, 21% tratamento médico hospitalar ou fornecimento de medicamentos, e em segundo lugar, plano de saúde, ou seja, judicializou saúde, plano de saúde está lá em primeiro ou segundo lugar. Então, o que a gente tem aí? Judicialização em números, temas mais frequentes, sistema público, fornecimento de medicamentos, sistema privado, fornecimento de órteses e próteses, ou seja, OPME, né, naquela definição básica que a gente iniciou. Bem, pessoal, é isso. Chegamos ao fim desse módulo, do módulo 4, nível básico. Espero que tenham gostado. A gente se encontra no 5º módulo.